O que você vai ver nesta videoaula devocional? 1. Vai ver a importância do pano de fundo histórico na interpretação de um texto bíblico. 2. Vai ver o significado da palavra grega autarquês. 3. Vai ver a verdadeira interpretação do famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. 4. Vai ver um excelente exemplo bíblico de um cristão perseverante. 5. Vai ver como usar este esboço de sermão, do site do pastor, conforme link abaixo. 6. Vai ver o uso da palavra-chave e lições. 7. Vai ver como tornar uma mensagem bíblica 100% cristocêntrica. Fique até o final, vai valer a pena. Olá, meus irmãos, a graça e a paz. O esboço de sermão que iremos estudar hoje, do site do pastor, tem por título Aprendi a Viver Contente. Este sermão está baseado em Filipenses 4, de 11 a 13, que eu vou ler agora para você. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, você já saudou a igreja, você já leu o texto bíblico, você agora precisa fazer uma pergunta para chamar a atenção, para atrair a atenção dos teus ouvintes. Eu geralmente faço uma pergunta que tem a ver com o texto bíblico escolhido. E a pergunta que eu preparei para este esboço é a seguinte: será possível viver contente em toda e qualquer situação? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Será que ele ficou contente com os naufrágios, com os açoites, com a traição e o abandono dos irmãos da fé? Será que ele conseguiu mesmo ficar contente? O que significa tudo isso? A palavra-chave sempre será um substantivo no plural. As palavras-chave mais comuns que você vai ouvir aí nas igrejas são estas: os pontos de um sermão, as partes de um sermão, as lições de um texto, as consequências de uma atitude ou de uma escolha. Neste esboço, nós colocamos a palavra-chave lições. Obviamente, porque o texto fala de aprendizado. Aprendi a viver contente. Você não precisa anunciar para a igreja a tua palavra-chave. Isso é para o teu controle. Você vai usando ela naturalmente. Então você pode, depois de fazer a pergunta retórica, depois de fazer aquela pergunta para atrair a atenção das pessoas, você pode antecipar o conteúdo desta mensagem, dizendo para os teus ouvintes: esse texto tem para nós lições preciosas. A primeira lição que iremos ver hoje é: aprendi a viver. A segunda lição é: viver contente. A terceira lição é: em toda e qualquer circunstância. E a quarta e última lição que iremos ver hoje é: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai entrar agora na parte do desenvolvimento do sermão. Desenvolver um sermão é você explicar e aplicar cada uma das lições que foram anunciadas. A primeira lição que foi anunciada é esta: aprendi a viver. É muito importante você deixar bem claro para as pessoas que aprender a viver não é algo pronto que cai do céu. Para poder dizer isso, que ele aprendeu a viver, o apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, por muitas situações. Então, aprender a viver é uma atitude de aluno diante da vida,
é você ser uma pessoa ensinável. Isto é aprender a viver. E não é aquele aprender a viver assim, leve e tal, não. É muito mais profundo que isso. É você aprender a viver em qualquer situação. Aprendi a viver. Assim que você explica o que é aprender a viver, você faz uma aplicação. E esta aplicação pode ser feita em forma de pergunta. Então você pode perguntar assim: e quanto a nós? Estamos aprendendo a viver? Ou as circunstâncias da vida estão nos deixando cada vez mais rabugentos, cada vez mais rancorosos? Como é que funciona isso na nossa vida? E nós? Somos ensináveis como era o apóstolo Paulo? Você pode também, nesse momento, falar de Jesus, tornar esta mensagem puramente cristocêntrica. Você pode dizer: Jesus, ele não só aprendeu a viver, como ele nos chama para aprender dele. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim. A segunda lição deste sermão é viver contente. Será que o apóstolo Paulo vivia contente e naufragando, sendo açoitado, sendo traído e abandonado por irmãos? Claro que não. Não nesse sentido da língua portuguesa. O que ele estava dizendo é: aprendi a viver autarquês. A palavra autarquês não tem uma tradução muito boa em português. Talvez a palavra mais conhecida que veio do autarquês é a palavra autarquia. O que é uma autarquia? É um órgão governamental que tem autonomia econômica, técnica e administrativa. Então o apóstolo Paulo está dizendo: aprendi a viver autarquês, que significa o quê? Que eu mantenho o controle de qualquer situação. Eu não perco o meu controle, eu não entro em pânico, eu não surto, eu não faço barraco, eu consigo passar qualquer situação porque eu tenho esta autonomia. Mas também sei passar situações muito boas, de fartura, sem me perder. Este é o sentido desta palavra. Então, após explicar isso, você pode fazer uma aplicação para o teu povo. Pode dizer assim: quais situações que tiram você do sério? Ou então assim: se você prosperasse realmente na vida, você ainda seria fiel ao Senhor? Então você pode aqui agora colocar alguma história que você conhece de pessoas que prosperaram e abandonaram o caminho do Senhor. Ou então você pode colocar também algum exemplo de pessoas que vivem murmurando, vivem reclamando e até amaldiçoando a Deus quando passam por momentos difíceis. O nosso maior exemplo é Jesus, que não se deixava abalar por nada. Fosse naquele momento quando jogaram folhas de palmas no seu caminho, gritando que ele era o rei, fosse lá na cruz do Calvário, morrendo por nós. Ele nunca se abalou. A terceira lição deste sermão é: em toda e qualquer situação. Você precisa explicar para as pessoas que este controle, este domínio, este autarquês, ele tem que valer para qualquer situação. O apóstolo Paulo diz assim, que ele aprendeu o autarquês, que ele aprendeu a viver contente, autarquês, na exaltação ou na humilhação, na fome ou na fartura, na escassez ou na abundância. E você pode falar para o teu povo: muitos são reprovados quando estão subindo, quando estão sendo honrados, quando estão prosperando.
e muitos estão sendo reprovados quando estão passando os momentos mais difíceis. O profeta Abacuque nos dá um grande exemplo disso lá no seu livro, que eu vou ler para você agora. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que grande exemplo de Abacuque! Mas nós temos ainda um exemplo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca desistiu de nós, que mesmo nos momentos mais difíceis só pensou em nós. O próprio Deus encarnado, pisando o pó desta terra, nos amou o tempo todo. Poderia ter desistido. Nós demos a Ele centenas de ocasiões para se decepcionar, para desistir de nós. Mas Cristo permaneceu no controle das suas emoções. Ele permaneceu no controle das situações, mesmo quando ele poderia ter invocado anjos do céu para o defender, ainda assim ele não se exaltou. Ele não fez isso. Ele continuou humilde aos pés do Pai. E a quarta e última lição é: tudo posso naquele que me fortalece. Preste bem atenção agora para uma correção teológica. Eu sei que você já ouviu por aí alguém dizer: tudo posso ter, tudo posso conquistar, tudo posso adquirir, tudo posso prosperar, tudo eu posso fazer, mas é mentira. Eles tiraram o texto do contexto e criaram um pretexto para dominar a sua mente. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo posso, autarquês. Não é tudo posso ter, comprar. Essa interpretação é ridícula. Você não pode voar sem equipamento, nem mergulhar sem equipamento. Você não pode fazer surgir 1 milhão na sua conta bancária. Além de ser uma interpretação errada, é ridícula. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: tudo posso, autarquês. Tudo eu posso administrar, eu posso manter minha autonomia em qualquer situação. Tudo posso, autarquês, naquele que me fortalece. Não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando, não importa o que a maioria dos irmãos estejam passando, nós também podemos ter autarquês em toda e qualquer situação. O próprio Jesus, ele suportou tudo porque o Pai o fortalecia. E quanto a nós? O que é que nos fortalece? É a força física? É o sangue? É a raça? É a cultura? É uma arma que eu tenho escondida dentro de casa? O que é que me fortalece? Tudo eu posso administrar naquele que me fortalece. O meu Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos agora à parte da conclusão. Você já saudou o povo, já leu o texto, já fez uma pergunta para atrair a sua atenção, você antecipou as lições que iríamos ver, você desenvolveu cada uma delas e agora tem que fazer uma conclusão. A conclusão, não convém colocar nela coisa nova, argumento novo.
lições novas, por exemplo. Não, a conclusão tem que ser a recapitulação rápida e eficiente de tudo que foi dito. Depois você vê como é que vai dar o fechamento. Eu vou ler aqui a conclusão que eu preparei para este esboço. O cristão, como qualquer outro ser humano, passa por diversas experiências na vida, da fome à fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância, mas é possível aprender e manter a serenidade em qualquer situação. No entanto, a plenitude deste aprendizado só é possível para aqueles que buscam forças em Jesus Cristo. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender poderão um dia repetir com honestidade as palavras do apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Este é o momento que você também deve fazer uma aplicação geral. Você pode perguntar para o povo: e quanto a nós? Nós já aprendemos a viver autarquês em toda e qualquer situação? Tudo posso autarquês naquele que me fortalece? Já aprendemos a lidar com as situações boas sem nos perdermos no caminho? Já aprendemos a lidar com as situações ruins sem ficarmos murmurando e praguejando? Este também é um momento muito bom para você convidar pessoas a entregarem as suas vidas para Cristo Jesus. E daí, gostou? Se gostou, faz tudo aí, ó. Faz um comentário, dá um like, se inscreve, compartilha aí com alguém, né? Desse jeito, você vai se manter bem informado e eu continuarei bem animado. E que o bom Deus abençoe esta nossa parceria.